O recente ataque armado ocorrido em Makhachkala, capital da República Russa do Daguestão, reacende a instabilidade crônica que atinge a região há décadas. Localizado no Cáucaso Norte, o Daguestão é historicamente marcado por conflitos étnicos, religiosos e políticos, além da presença de grupos extremistas que se opõem ao governo central russo. Na noite de 5 de março, 4 indivíduos fortemente armados, identificados pelas autoridades russas como militantes extremistas, foram localizados em um veículo no distrito de Kirovsk. Em Makhachkala, policiais, os suspeitos abriram fogo, iniciando um tiroteio que se estendeu por vários bairros da cidade. A perseguição terminou em Semender, um subúrbio da capital, onde os homens foram cercados pelas forças especiais do Serviço Federal de Segurança e mortos após prolongada troca de tiro. Diante da gravidade do ataque, o governo da Rússia declarou imediatamente estado de operação antiterror, medida que autoriza ações ampliadas de segurança e restrições severas à circulação de civis na área afetada. Tropas de elite do FSB e unidades do Ministério do Interior, MVD, foram mobilizadas para bloquear acesso, estabelecer checkpoints e realizar varreduras nas proximidades do confronto. Este episódio, embora grave, não é um caso isolado na história recente do Daguestão. A república, que faz fronteira com a Chechênia e o Azerbaijão, é um dos pontos mais sensíveis da Federação Russa, devido à atuação de grupos armados islâmicos que, desde o colapso da União Soviética, promovem ataques contra alvos civis, policiais e militares. Desde o início dos anos 2000, o Kremlin tem mantido forte presença militar na região, na tentativa de conter o avanço de células jihadistas ligadas a redes internacionais. De acordo com o Comitê Nacional Antiterrorista, os 4 militantes mortos planejavam atacar instalações estratégicas em Makhachkala, o que poderia ter resultado em grande número de vítimas. A ação rápida das forças russas evitou um atentado de maiores proporções. Continuaremos combatendo o terrorismo em qualquer parte do território nacional, afirmou um oficial do FSB após o término da operação. A gravidade da situação também levou o presidente da Daguestão, Sergei Melikov, a se manifestar. Em pronunciamento, Melikov classificou o ataque como uma tentativa de desestabilização e ressaltou o compromisso das autoridades locais em garantir a segurança da população. Não permitiremos que o terror se instale em nosso território, declarou. Em Moscou, o presidente Vladimir Putin foi informado imediatamente sobre o ocorrido e ordenou o reforço das operações antiterroristas em toda a região do Cáucaso Norte. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, reiterou que a Rússia responderá com rigor a qualquer ameaça contra sua integridade. A preocupação das autoridades russas se justifica diante do contexto de ataques anteriores, como o atentado ao Crocus City Hall, em março de 2024, na região de Moscou, que deixou mais de 145 mortos, um dos mais mortais desde o ataque à escola de Beslan em 2004. Esses eventos têm gerado temores de que células terroristas estejam se reorganizando para uma nova onda de ataques coordenados em território russo. Especialistas em segurança, como o analista Alexander Goltz, destacam que a combinação de instabilidade política, pobreza e falta de oportunidades para os jovens locais facilita o recrutamento por parte de grupos radicais. Além disso, serviços de inteligência russos já apontaram que há indícios de financiamento externo proveniente de organizações radicais baseadas no Oriente Médio, que têm interesse em fomentar o caos na região como forma de enfraquecer o governo russo. Por esse motivo, o Ministério do Interior da Rússia elevou o nível de alerta em todas as repúblicas do Cáucaso Norte, incluindo Chechênia, Ingushétia e Kabardia-Balkária, com a instalação de barreiras de inspeção e reforço na segurança de prédios públicos, bases militares e centros administrativos. Estamos adotando todas as medidas preventivas para impedir novos ataques, declarou o ministro do Interior, Vladimir Kolokoltsev. Enquanto o cerco policial continua, moradores de Makhachkala relatam um clima de medo e incerteza. Bairros como Semender, palco do confronto final, permanecem isolados e o comércio local está parcialmente fechado. Vivemos com medo constante de que algo assim volte a acontecer, disse um residente em entrevista à imprensa local. As autoridades russas seguem investigando se o grupo morto em Makhachkala estava ligado a redes terroristas internacionais, como o Estado Islâmico, ISIS, ou a Al-Qaeda, que tem histórico de atuação na região do Cáucaso. O FSB informou que novas prisões são esperadas
apenas nos próximos dias, à medida que as investigações avançam para identificar possíveis cúmplices ou apoiadores logísticos dos militantes abatidos. A escalada da violência no Daguestão reforça o desafio persistente do governo russo em garantir estabilidade no Cáucaso Norte, uma região que, além de sua relevância histórica e cultural, possui importância geopolítica e econômica estratégica para a Federação Russa. Situada entre o Mar Cáspio e a Geórgia e fazendo fronteira direta com a Chechnya, a República de Daguestão ocupa posição-chave em rotas comerciais e de transporte, além de abrigar infraestruturas críticas de energia, como oleodutos e gasodutos, que escoam petróleo e gás natural, não apenas para o sul da Rússia, mas também para o mercado europeu e para parceiros regionais. Por isso, qualquer instabilidade nessa área representa uma ameaça direta para interesses econômicos e energéticos de Moscou. Além dos aspectos logísticos, o Cáucaso Norte, historicamente, tem sido um caldeirão de tensões étnicas e religiosas, com dezenas de grupos étnicos e comunidades muçulmanas que, em meio à pobreza e ao desemprego persistente, tornam-se alvos fáceis para o recrutamento de facções extremistas. Nos últimos anos, mesmo com o enfraquecimento aparente de grupos como o Estado Islâmico em outras partes do mundo, diversas células jihadistas mantiveram atividade clandestina na região, aproveitando as falhas do governo local em oferecer estabilidade e perspectivas econômicas. Embora o Kremlin reafirme publicamente sua determinação em erradicar o extremismo, a recorrência de episódios como o ataque em Mahakala revela que os esforços de Moscou têm sido insuficientes para suprimir completamente a insurgência armada. A aparente derrota militar de grupos radicais na Chechênia, por exemplo, não resultou em pacificação plena, mas empurrou parte dos militantes para áreas vizinhas, como o próprio Daguestão, onde o terreno montanhoso e de difícil acesso facilita a movimentação e ocultação de combatentes. Além disso, analistas alertam que o agravamento da situação no Cáucaso pode ter repercussões internacionais, sobretudo no atual contexto de tensões entre a Rússia e o Ocidente. Com o prolongamento da guerra na Ucrânia e o aumento das sanções econômicas contra Moscou, a instabilidade em regiões sensíveis como o Daguestão pode afetar ainda mais a imagem do governo russo no exterior e enfraquecer sua capacidade de projetar poder internamente. O ataque mais recente, portanto, não apenas expôs as fragilidades da segurança regional, como também enviou um recado preocupante à comunidade internacional. O radicalismo armado no Cáucaso continua vivo, organizado e disposto a desafiar o poder central de Vladimir Putin. Caso novas ações insurgentes se intensifiquem, o Kremlin poderá se ver forçado a redistribuir parte de suas tropas, hoje concentradas na frente de batalha ucraniana, para conter focos de violência interna, o que poderia comprometer ainda mais suas operações militares externas. Dessa forma, o episódio de Mahakala é mais do que um ataque isolado. Ele representa um alerta estratégico sobre a necessidade de Moscou rever suas políticas para a região, políticas que até o momento parecem mais focadas na repressão militar do que em soluções sociais e econômicas duradouras. Sem uma abordagem mais ampla, que inclua investimentos em desenvolvimento local, geração de empregos e integração social, o Daguestão e o Cáucaso Norte seguirão como um dos pontos mais frágeis da Federação Russa, com potencial para explodir em novas crises a qualquer momento.